Olá, começa agora mais um episódio da sexta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou o jornalista Márcio Gomes, da CNN Brasil, e entrevistei durante o Diálogos Esfera em Nova York o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro. A gente fez uma política pública no início do ano passado, colocamos em consulta, aprovamos e agora a gente está detalhando mais. A gente está destinando 1% da receita de todas essas concessões para mudar a infraestrutura que estamos atuando hoje, ou seja, criar infraestruturas com resiliência climática, mudar, por exemplo, um bueiro, uma drenagem de rodovia, se ela tem 10 centímetros, nós vamos ter que preparar ela para uma nova realidade. Uma realidade de um aumento do volume de chuvas de uma forma mais concentrada. Responsável pelos esforços para melhorar a infraestrutura e o escoamento da produção em diferentes regiões do Brasil. Secretário, estamos aqui em Nova York, mas é claro que o nosso coração, nosso pensamento está lá no Rio Grande do Sul, com tudo que o povo gaúcho está sofrendo. Eu pergunto até que ponto vai ser possível, eu digo, enfrentar as regras muitas vezes pesadas e rígidas do Ministério da Fazenda, das contas públicas, para reconstruir aquele estado, particularmente na sua área, nas estradas, nas rodovias, na infraestrutura de transporte. O quanto de dinheiro vai ser necessário colocar ali, mas claro, pensando também no equilíbrio fiscal. Márcio, essa sempre foi uma preocupação nossa quando começou. A gente percebeu que a crise era muito maior do que a gente imaginava, né? Nós estamos falando de 60 pontos de interrupção de rodovias federais. O episódio anterior, que teve mais pontos de interrupção ao mesmo tempo, tinham sido 10. Então, nós estamos falando de um episódio 6 vezes maior que o maior que já tinha acontecido no Ministério. Então, isso é um fato grave e a gente sabia que ia demandar um volume de recursos expressivo. E, para isso, acho que o governo trabalhou com um crédito extraordinário. Quando você faz um crédito extraordinário, Márcio, você fica fora das regras fiscais naquele momento, para atender um evento muito especial. A gente fez uma avaliação, a gente está com 15 técnicos que levantaram a situação. A gente estimou no primeiro momento em cerca de 1,2 bilhões de reais para a gente reconstruir o que estava destruído. A gente acredita que ao longo do trabalho, quando for as águas abaixando, tudo acontecendo, talvez a gente tenha que complementar esse valor, que foi uma análise preliminar. A gente está tratando das rodovias administradas pelo DENIT. Também temos as concessões públicas, os contratos prevêem essa situação, e depois o concessionário pode solicitar o reequilíbrio desses contratos. A gente ainda não tem a dimensão em relação às concessionárias. No primeiro momento, a obrigação do Ministério foi o quê? Tentar liberar as vias, fazer o acesso das equipes de assistência social, né? Dos médicos, voltar a ter transporte de combustíveis. A gente conseguiu isso, obstruir os principais pontos importantes nesse primeiro momento. E agora a gente está esperando as águas melhorarem, baixarem, que voltaram a subir um pouquinho nos últimos dias, para a gente poder fazer mais avaliações e dar andamento ao trabalho. O senhor falou das estradas que estão sob concessão. E pergunto, e é isso em termos gerais, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Como estão esses processos de concessão, se eles já preveem esses eventos climáticos extremos que não são mais exceção e, infelizmente, sabemos, vão virar rotina daqui para frente? Até que ponto existe no projeto de concessão já a previsão disso? Vai ser mais grave a chuva, o deslizamento vai ser muito mais possível do que já é, e até que ponto a nossa infraestrutura vai estar preparada, pronta para resistir a isso? Os contratos atuais não têm essa previsão, Márcio. A gente fez uma política pública no início do ano passado, colocamos em consulta, aprovamos e agora a gente está detalhando mais. A gente está destinando 1% da receita de todas essas concessões para mudar a infraestrutura que estamos atuando hoje, ou seja, criar infraestruturas com resiliência climática, mudar, por exemplo, um bueiro, uma drenagem de rodovia, se ela tem 10 centímetros, nós vamos ter que preparar ela para uma nova realidade. Uma realidade de um aumento do volume de chuvas de uma forma mais concentrada.
Então, esse é um processo que a gente acredita que, com a destinação desse 1% das receitas, ao longo dos anos a gente vai preparando essa infraestrutura. A gente não vai conseguir resolver de uma vez, que demandaria um volume muito grande de recursos. Então, a gente vai, aos poucos, atualizando essa infraestrutura, melhorando as pontes, aonde tiver que fazer mudar a posição delas, mudar as cabeceiras, mudar toda a parte de bueiro, que se chama bueiro de drenagem das pistas, e também vários projetos de mudança climática, ou seja, preparar a rodovia para um combustível mais alinhado com a linha verde, ou seja, colocar pontos de abastecimento de carros elétricos, talvez um pouco no primeiro momento para carga, tirar o diesel e botar um caminhão gás liquefeito. A gente trabalhou nesse sentido. Isso vai custar muito caro. Vai ser necessário aumentar imposto para fazer isso? De onde virão os recursos para essa mudança que é geral e radical até? Então, na verdade, no primeiro momento, em relação às concessionárias, a gente está destinando um pedaço desses recursos para que já é cobrado do pedágio. Não vai precisar aumentar pedágio, não precisa fazer nada. A gente enxugou um pouquinho os contratos e está tirando de várias outras despesas para incluir essas mudanças. Então, a gente está... Todos os novos contratos já vão sair assim. E os antigos, a gente está num processo que eu comentei agora há pouco no evento, que é um processo chamado de otimização desses contratos. A gente está pegando contratos, cerca de 14 contratos já mais antigos, de rodadas de licitação da década de 90, início dos anos 2000, que tem vários problemas. Nós estamos resolvendo esses problemas e nessa resolução desses problemas, a gente está fazendo um ramp-up dessas tarifas ao longo do tempo, melhorando um pouquinho as tarifas, elas estão muito abaixo do mercado, para a gente comportar esse tipo de despesa nesses contratos. E nas estradas que não estão em concessão? As estradas que não estão em concessão, aí é despesa pública, Márcio. Então, a gente, com a PEC da transição, o Ministério dos Transportes ganhou um volume muito grande de recursos a mais do que vinha nos governos passados. Então, a gente tinha uma média de manutenção de 3 bilhões por ano. E o ano passado a gente chegou a aplicar só em manutenção 10 bilhões. Então, a nossa média de manutenção pulou de 3 para 8 bilhões. Isso já ajuda, por exemplo, nesse momento da crise, todo o Rio Grande do Sul estava coberto de contratos de manutenção. Então, já tinha empresas contratadas para ir lá e dar suporte naquele primeiro momento. Eu não tenho empresas ainda contratadas para resolver um talude que caiu a encosta. Aí eu consigo fazer isso por contratos emergenciais. Isso vai me demandar. Vou dar um dado para você que impressiona. Em 2022, o Ministério gastou cerca de 2021, 200 milhões de reais para emergências climáticas. Em 2022, esse número já pulou para 400. Em 2023, nós fomos para 800. Para remediar as emergências climáticas. Exatamente. E esse ano, antes do Rio Grande do Sul, a gente já estava em 600 milhões aplicados já. Quando entrou o Rio Grande do Sul agora, a gente vai bater mais de 2 bilhões de reais até o final desse ano. Quanto que a gente vai inverter a conta? E nem digo só no transporte, mas no país em geral. Gasta menos na remediação e mais na prevenção. Esse é um planejamento. A gente teve uma contratação apoiada pelo GIZ da Alemanha, em que a gente mapeou os locais que vão sofrer maior problema ambiental nos próximos anos, crises climáticas. A partir desse mapeamento que foi feito, a gente está atualizando os dados agora a partir dos últimos eventos. A gente vai ter um planejamento para ir aos poucos dentro do meu marco fiscal, porque eu tenho um limite de gasto anual que a Fazenda me dá, senão eu teria que gastar bilhões de reais para atualizar a infraestrutura. Então, a gente vai fazer um planejamento de médio prazo, que a gente discutiu na semana passada com o Banco Mundial aqui em Washington. A gente teve uma discussão sobre esses assuntos com o Banco Mundial e a gente está incluindo esse planejamento agora, a partir desse ano, para a gente fazer no Ministério. Secretário, eu tenho aqui 3 perguntas que eu estou fazendo para todos os entrevistados e peço apenas que sejam respostas de bate-pronto. Tá bom. A primeira, de 0 a 10, quanto o caos tributário impede gestores de investirem no Brasil? Diria que em torno de 10%. 10. Nota 10. Nota 10. E o quanto que a reforma tributária vai diminuir esse problema? Eu acho que a reforma tributária vai diminuir muito. Muito mesmo. E só que a gente vai precisar de um tempo de compreensão dos empresários. Porque eles têm que entender que a mudança é muito grande na reforma tributária. Eu sou da área de fazenda, Márcio.
Então, eu trabalhei minha vida, eu participei da elaboração da proposta da reforma tributária lá agora, essa que está aprovada. Olha. Eu estava como secretário de Fazenda de Alagoas e era do Rio antes, de Receita do Rio. Então, a gente trabalhou bem esse projeto é disruptivo, ele tem uma característica de mudar a questão econômica do país. Ele pode provocar um crescimento do PIB muito intenso, mas para isso os empresários têm que se organizarem, olharem o que está mudando, os benefícios tributários que fizeram eles deslocalizarem em algumas regiões do Brasil, eles vão ter que olhar como eles vão ter que trabalhar a partir de agora, já daqui a um cenário da implementação dela, que é de 2033. E qual é a próxima reforma prioritária do nosso país? Mas eu acho que a gente tem que priorizar os gastos. Eu acho que a gente tem que fazer um debate aberto dos gastos públicos no Brasil e o que deve ser prioritário no Brasil. Então, a gente tem um orçamento público extremamente engessado e que, no fim e a cabo, a área de infraestrutura acaba sempre pagando essa conta, reduzindo os investimentos que fazem com que a economia ganhe produtividade. Investimentos que eu falo não é só investimentos em obras públicas, estou falando de investimentos em ciência, tecnologia, com vários segmentos da sociedade. E a gente acaba gastando muito em gastos correntes. E a maioria deles estão obrigatórios. Então a gente tem que rediscutir no Brasil, e é um debate que não vai ser um debate que a gente vai resolver em 1 ano, 2. É um debate público que a gente tem que fazer por pontos e ganhando volume e acelerar. Muito obrigado. Obrigado, disponha.